Potiguar, meu conterrâneo. O Marcão também, eu fiquei sabendo agora que ele é do Rio Grande do Norte. E eu estou sabendo que tem caravanas de outros estados aqui também nessa edição da Campus Day. A Campus tem essa missão de conectar o Brasil, conectar com o melhor que há de tecnologia e inovação do mundo. E eu quero saber quem aqui está na caravana do Sebrae Alagoas. Tem gente de Alagoas por aqui? Aê! Tem Sebrae Pernambuco também? Aê! Temos outro estado presente que eu não mencionei? Tem alguém que é de outro lugar? Não, falei todo mundo. Ali atrás? De onde? Grita aí qual que é o seu estado. Tá com vergonha? De Sergipe. Não, mas Sergipe a gente já falou. Você é de Canindé, tá bom. O pessoal de Sergipe está em peso aqui de vários municípios. E a nossa missão é conectar a inovação de todo o estado, de todo o Brasil. Bom, e temos agora o próximo convidado, que ele também está vindo de fora. E ele vem lá de Roraima. Quem aqui também estuda no Instituto Federal? Temos gente no Instituto Federal? Para a galera do IF, a gente teve primeiro começando nosso conteúdo, o professor do IF Goiás. Agora a gente vai receber ele, que é professor do IF Roraima. E, além disso, ele é embaixador da Campus Party e vem lá da fronteira do Brasil com a Venezuela para compartilhar com a gente o tema de inovação em territórios. A inovação como ferramenta de transformação social e econômica. Vamos receber com a salva de palmas e o nosso grito de guerra aqui o professor Vinícius Tocantins. Oh! Oi, gente, tudo bom? Bom dia. O que é? Tá ótimo. Obrigado. Gente, primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. O Brasil é muito grande. Obrigado, Tonico. Obrigado, Rica, que está sempre nos ajudando aqui a fazer a integração do Brasil pela Campus Party. Eu vim de longe. Vou só contar uma história de como é que eu cheguei aqui. Eu estou na fronteira do Brasil com a Venezuela, o Brasil com a Guiana. A minha vinda para cá foi Boa Vista, Brasília, Brasília, São Paulo, São Paulo, Aracaju. Aí pega a van, mais 4 horas aqui para Canindé. Então, viajei 24 horas para falar de inovação com vocês. Espero que vocês aproveitem essa conversa. A gente fica aqui durante todo o dia para conversar, trocar ideias. E eu vim para falar sobre inovação em territórios. Eu vi que a Mona Lisa falou de pessoas do Instituto Federal. Temos gente do Instituto Federal aqui? Só para eu ver? Alguém? Legal. Eu acho que essa é uma oportunidade da gente falar um pouco mais sobre como a gente pode aproveitar o conhecimento gerado para transformar as regiões e os territórios que a gente está trabalhando. Mas vamos lá. Eu tenho 50 minutos de conversa. No final, eu tenho um easter egg. No final, eu tenho um bônus para vocês, tá? Para quem ficar até o final. Primeira coisa que eu queria dizer é que, cara, o mundo está mudando a toda hora e a todo momento. Isso é super complexo, porque não vai ter um período da vida que você vai estudar e você vai parar. Você vai ter sempre que estar estudando, aprendendo, enxergando novas coisas. Sandeco, que é o nosso parceiro, acabou de falar de ChatGPT. Daqui a pouco sai o ChatGPT 5. Você vai sempre ter que estar estudando. Agora eu quero entender o Instagram. Agora não é mais Instagram, agora é TikTok. Antigamente todo mundo filmava na horizontal. Chegou um momento que fala, cara, não é mais na horizontal. O lance agora é na vertical. E aí você tem que aprender, tem que entender a forma de interagir. Chegou um momento que não dava para fazer um vídeo de 3 minutos, você tem que fazer um vídeo de 15 segundos. Explicar como é que estão as coisas em 15 segundos. Então, o mundo está mudando a toda hora e a todo momento, e a gente não vai conseguir fugir disso. Nós temos que aproveitar isso e trazer bons insights, boas estratégias. A gente passa pelo Brasil falando sobre cultura de inovação, né? Mas antes de falar de cultura de inovação, a gente tem que entender que existem algumas escalas. Primeira coisa, as pessoas no dia a dia, elas têm hábitos. Esses hábitos levam aos costumes, e os costumes
geram a cultura. Por exemplo, eu fui tomar café hoje de manhã aqui no hotel e tinha cuscuz. Cara, isso é muito Nordeste. Isso é cultural. Quem vem de fora, talvez não entenda isso. Eu abri uma parte do café da manhã, tinha galinha no café da manhã. Então, cultura é um resultado de hábitos. Esses hábitos geram costumes e esses costumes geram a cultura. Quando a gente fala, pô, Vinícius, vamos fazer em Canindé de São Francisco algo para revolucionar a cultura de inovação, minha primeira pergunta é, como é que a gente vai mudar os hábitos? Os hábitos do dia a dia, as coisas que a gente já faz. Esses hábitos vão impactar numa cadeia. Mas eu queria falar sobre algumas coisas que mudaram com o passar dos anos. Por exemplo, quem tem mais de 30, 40 anos, talvez me responda isso. Vocês lembram que era chique fumar? Fumar era chique, cara. Vocês lembram disso? Esse filme, essa foto, é um filme do James Bond, do 007. Botava o cigarrinho do lado. E chegou um momento da vida que não. As pessoas começaram a falar, cara, fumar é ruim, fumar traz doença. Isso é uma mudança de cultura. Chegou um momento que começou a ter campanha, falou, olha, não pode mais fazer propaganda de cigarro na televisão. Quem é mais antigo lembra da Fórmula 1. O Ayrton Senna, ele dirigia num carro que era da Marlboro. Basicamente, o desenho da McLaren, o desenho da McLaren era uma carteira de cigarro. E isso vai mudando, né? Costumes, hábitos que mudam costumes, que muda a cultura. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Essa eu perguntei para algumas pessoas aqui antes de subir no palco. Vocês lembram quando todo mundo não usava cinto de segurança? Vocês lembram disso? Cara, todo mundo... Eu tenho uma memória do meu avô que ele botava os netos tudo na caçamba do carro. Botava tudo na mala e ia todo mundo. Hoje, se a polícia rodoviária pega isso, cara, é multa. Se tu para numa blitz e você está sem cinto, isso é multa. Mas como é que a gente muda essa cultura? Como é que a gente fala para o Brasil, olha, a partir de segunda-feira você tem que usar cinto? A gente está passando por um momento no Brasil hoje, não sei como está aqui no Nordeste, mas que culturalmente não se usa cinto atrás. As pessoas usam cinto na frente. Mas quem está atrás acaba não usando. Então, isso vai ter que mudar os hábitos, que mudam os costumes, que muda a cultura. Aí a gente entra num momento, quando eu comecei a falar de inovação. Quando eu comecei a falar de inovação, as pessoas diziam, Vinícius, isso aí é uma coisa de gringo. Inovação é um astronauta com uma bandeira dos Estados Unidos aqui do lado, fazendo coisa difícil, é coisa de astronauta. Quem faz inovação são as pessoas de fora. E aí a gente vem ressignificando isso. Gente, isso também é inovação, mas a gente tem a nossa forma de fazer inovação. O brasileiro, ele é muito criativo, cara. E aí a gente tem que começar a se apoderar da palavra inovação. Se apoderar na sala de aula. Temos professores aqui? A gente tem que começar a falar no curso de pedagogia, cara. É uma coisa que eu começo a pensar. Eu, como palestrante de inovação, eu tenho que ir para o curso de pedagogia, falar com os professores sobre inovação. Temos gestor público aqui? Alguém é gestor público? Secretário? Temos que falar com os gestores públicos, porque eles impactam a política de inovação no Brasil. E esse é um outro paradigma. É um paradigma de que a gente não pode fazer inovação, a gente não sabe fazer inovação, e aí a gente vem quebrando isso a partir de, sei lá, tem uns 15, 10 anos, que no Brasil a gente fala, cara, a gente vai fazer inovação. A gente vai fazer inovação do nosso jeito, para a nossa população, e aí depois começar a impactar o mundo. Mas aí eu preciso fazer um recorte, né? Todo bom professor, ele quer fazer um recorte. O que é inovação? A gente palestra aí o Brasil para palestra muitos lugares do mundo e todo mundo tem uma relação sobre o que é inovação. Eu vou dar a minha versão, tá? Vinícius, como é que você define inovação? Mas antes disso, eu preciso separar uma coisa muito importante. O que é inovação e o que é invenção.
são coisas diferentes. Às vezes uma pessoa tem uma invenção, mas ele ainda não tem uma inovação. Então, o que seria essa diferença? Vamos lá. Para mim, quando você tem uma ideia, e essa ideia gera uma ação, isso é uma invenção. Então, no dia a dia, o brasileiro em específico, ele tem o hábito de ser um grande inventor. Ele inventa muita coisa, mas isso ainda não é uma inovação. E quando é que vai ser uma inovação? Quando a gente tem alguma relação de escala ou de resultado de alto impacto. Então, vocês podem ver aqui em Canindé algumas relações que é invenção, mas que ainda não foi para inovação. Como é que a gente ajuda que isso seja inovação? Eu preciso pensar em escala. Como é que aquilo impacta muitas pessoas? Como é que aquilo transforma muitas escolas? Às vezes a gente fala, Vinícius, eu vou te apresentar uma escola que tem um professor que ele é muito inovador. Talvez ele ainda seja um inventor. Como é que a gente faz dele um inovador? A gente precisa que aquilo chegue a outras escolas. Pega o que ele está fazendo de bacana, fala, professor, vamos fazer isso na outra escola? Professor, tem 5 escolas para a gente implantar. Aí a gente começa a pensar em escala, resultado e em transformação. Mas aí eu tenho quiz. Todo lugar que eu passo, eu faço um pequeno quiz e a gente resolve sim e não por palmas, tá? Então vocês vão dizer se isso é uma invenção ou uma inovação em palmas, tá? Quem acha que é invenção, quem acha que é inovação. Estou vendo, obrigado. Isso daqui era para resolver um problema, tá? Chove muito aqui em Canindé? De vez em quando, né? Mas isso aí provavelmente foi uma esposa, uma mulher que falou para o marido, falou, olha, eu não vou para o rolê amanhã porque vai chover e eu comprei um sapato novo. O marido falou, não diga mais nada. Eu vou inventar uma forma de não molhar o seu sapato. E ele fez isso. Na opinião de vocês, Canindé, isso é uma invenção ou uma inovação? Quem acha que é invenção, bate palma. Bacana. Quem acha que isso é uma inovação, bate palma. É uma invenção. Claramente a gente percebe que isso aqui é protótipo, isso aqui é teste. Qual seria o próximo passo disso? Eu falaria para ele, olha, pegue sua esposa e bota na chuva. Vê se vai funcionar a tua ideia. Porque aí você ajusta, olha, choveu de lado, choveu da frente. Eu dando essa palestra em Manaus, teve uma mulher que falou, tem que passar para ver se o carro suja. O carro passa na rua e faz a ondinha para ver se molha. Então a gente entra no momento de teste, para saber se tem escala. A gente está no período da Black Friday. Mulheres, vocês comprariam um negócio desse? Então claramente é uma invenção. Vamos para o nosso segundo teste. Essa turma está boa aqui, Ricardo. A galera está participando. Segundo teste. É uma invenção ou é uma inovação? Isso daqui é o seguinte. Não sei se vocês já tiveram colega de trabalho que fica atrás, vendo o que você está fazendo, dando pitaco. Tem aqui? A pessoa quer dar pitaco no teu trabalho toda hora. Ou eu estou na sala de aula, professor, né? Eu estou na sala de aula e vem outro professor. O que você... Opa, tá fazendo? Oi, alô. Aí o que o cara falou? Não diga mais nada. Eu vou fazer um crochê. Isso aí você calou, né, cara? Eu vou fazer um crochê que você coloca a mão e a cabeça e ninguém vai ver o que você está fazendo no computador. Resolveu o problema, né? Ninguém vai ver o que está fazendo no computador. Mas tem um problema de escala. Então, Canindé, na opinião de vocês, isso é uma invenção ou uma inovação? Quem acha que é invenção, bate palma. Legal. E quem acha que é uma inovação, bate palma. É uma invenção. Claramente, isso resolve um problema de uma ou duas pessoas, mas tem um grande desafio de escala. Se isso vendesse na Amazon, no Mercado Livre, poucas pessoas comprariam. Talvez no frio, isso poderia ajudar, né? E aí eu tenho um terceiro exemplo, que é o seguinte. Eu não sei vocês, mas lá na minha cidade, em Boa Vista, tem gente que é ruim de botar colírio nos olhos, né? E o cara falou, ó, não diga mais nada. Vou inventar isso daqui, ó.
Isso daqui é pro cabra que é ruim de botar colírio nos olhos. O cara é ruim de mira. Exatamente. Eu ia falar outra coisa, mas ruim de mira dá para esse horário, tá? Ruim de mira dá para esse horário. Gente, invenção ou inovação? Quem acha que é inovação, bate palma. Tá. Vocês estão aprendendo, hein? Quem acha que é uma invenção, bate palma. Isso tem problema de escala também, cara. Porque nem todo mundo tem o mesmo óculos, nem todo mundo é desse jeito. Então, a gente já consegue criar uma régua aqui de que antes da inovação vão vir exemplos de falha. Você vai testar, você vai experimentar, e isso tudo bem. Se der errado, tudo bem. A gente vai melhorando o processo. Agora, meu último exemplo sobre invenção e inovação, o pessoal da NASA estavam mandando os astronautas para o espaço. E eles tinham um problema, que era aquecer. Como é que eu faço para aquecer a comida? Porque você precisa de fogo. Fogo depende de oxigênio. Não tem oxigênio no espaço. Eles inventaram um negócio para agitar a molécula de água. Você concentra, você agita a molécula de água e ela esquenta. O nome disso é... O nome disso é micro-ondas, cara. A ideia do micro-ondas é agitar a molécula de água, por isso que ele esquenta. Quando o pessoal voltou do espaço, eu falei, cara, eu acho que isso dá para colocar na Terra. Isso ganhou escala. Canindé, na opinião de vocês, isso é uma invenção ou uma inovação? Quem acha que é invenção? Bate palma. E quem acha que é uma inovação? É isso aí. A nossa rápida aula aqui, tá, de inovação. Por que que é uma inovação? Porque é uma ideia que entrou em ação e que tem resultado em escala. E que deu certo. Aí a gente entra num ponto fundamental. Deu resultado e tem escala. Quando a gente pensa aqui na plateia, quantas ideias não podem sair daqui? Eu estava falando com a Mona Lisa aqui no bastidor e com o Marcão. O Marcão está por aí. A gente precisa encontrar daqui crianças, adolescentes que queiram empreender, que queiram abrir startups, que queiram ficar em Canindé, porque às vezes a juventude cresce e quer ir embora. A gente precisa que as pessoas continuem aqui, vivendo e construindo um novo legado de Canindé de São Francisco. Então, um claro exemplo de inovação. Provavelmente, nas casas de vocês, tem uma coisa que foi inventada para astronauta, chamado micro-ondas. Eu tenho água aqui. Minha garrafa. Não sei, cadê minha garrafa? Tá. Gente, rapidinho, só para dar um aviso, desculpa atrapalhar o Vini aqui, porque está tendo um workshop em paralelo que vai começar agora às 10h30 e algumas pessoas estão com dúvida de como que chega lá. Então, para vocês acessarem o workshop sobre a importância de drones no mercado de trabalho e na educação, aprender nesse workshop prático, né, como montar aí um drone, vocês vão sair do ginásio, atravessar a Avenida da Rótula e podem se identificar na portaria do espaço Codesse, que vocês vão conseguir entrar e participar desse workshop prático agora, das 10h30 até o meio-dia, tá bom? Então, sai do ginásio, atravessa a rua e faz parte ali do workshop de drones, quem quiser participar dessa atividade. Valeu, Vini, continua sua palestra agora que está arrebentando. Obrigado, Mona Lisa. Então, vamos lá. Aí, o que que a gente precisa? A gente precisa... o meu passador falhou aqui, gente. Aí, obrigado. A gente precisa dar um match. Quer falar também, Marcão? Marcão quer falar também, dá um aviso. Turma, olha só, quem está saindo do ginásio, o workshop era só para quem fez a inscrição. Tá? Não é liberado, não adianta chegar lá, porque o workshop é somente para quem fez a inscrição no site. Tá? Não é liberado, só 30 pessoas por workshop, só para avisar. Tranquilo. Obrigado. Então vamos lá. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um match entre o social e o econômico. Às vezes, quando a gente conversa com o pessoal, eles separam. Essa aqui é uma tecnologia social. Isso aqui é uma inovação social. Por que que a gente não junta? Isso aqui é social, mas também é econômico.
O econômico faz com que a pessoa tenha um emprego, que a pessoa consiga investir, ela consegue ter renda, dignidade. Então, acho que o meu trabalho hoje como palestrante de inovação é dizer como é que a gente junta aquela solução para ser uma inovação social, mas também uma inovação econômica. Alguém aqui conhece esse escorredor? Esse escorredor é uma das patentes mais curiosas que a gente tem no Brasil. A dona Terezinha, em São Paulo, ela era dentista. E ela começou a perceber como era difícil controlar a lavagem do arroz. Antigamente se lavava muito arroz, o arroz vinha sujo. Hoje em dia já está mais industrializado. Então ela inventou um escorredor de arroz. E isso bombou, cara. Isso começou a ganhar o Brasil por causa de uma necessidade. A necessidade dela é: eu preciso controlar essa lavagem de arroz. Então, ela fez 2 áreas. Isso virou uma patente. Hoje é uma patente brasileira de inovação social e econômica. Então, dá para a gente, primeiro, ter pessoas do Brasil fazendo coisas interessantes e, segundo, juntando o social com o econômico. Essa é uma outra ideia. Eu trouxe uma ideia de Gov, tá? Isso aqui é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, aqui perto. Qual era o problema? Quando eles iam intimar uma pessoa, era letra, palavra, 20 páginas. Isso, para a pessoa que não tinha muito estudo, era confuso. Então, o que o tribunal falou? Vamos criar uma intimação visual. E aí a gente consegue explicar para a pessoa de uma forma mais fácil, porque tem gráficos, tem ícones, chamam de visual law. Então, isso é uma dica para quem é Gov. Às vezes você vai fazer um projeto de lei, você quer explicar para a população, coloca gráficos, coloca ícone, coloca uma coisa mais visual, fica mais fácil. Porque às vezes, cara, ler 20 páginas, a pessoa não vai ler 20 páginas. Ela vai ter dificuldade de entender a tua ideia. Então, uma outra estratégia para quem é Gov é pensar visual law. São leis visuais, que a gente entende como inovação também. Esse aqui é o seu Alfredo, né? O Alfredo Muse. Ele teve uma ideia em Minas Gerais muito legal, que é a lâmpada de água de garrafa PET. Ele colocou uma garrafa PET que é metade para fora do telhado, metade para dentro do telhado. E isso de manhã ilumina. Olha só como fica iluminado. Ele já ganhou prêmio na ONU por essa inovação. Chama lâmpada de Muse. Isso é super interessante porque todo mundo tem uma garrafa PET em casa. Todo mundo tem uma garrafa PET em casa. Se não tem, dá para comprar um refri, dá para comprar alguma coisa e dá para ter em casa. Agora tu imagina o quanto de energia a gente economiza de manhã sem precisar ligar a luz. Olha o procedimento. Garrafa cheia de água, metade da garrafa para fora do telhado, metade para dentro. Imagina o tanto de economia que a gente pode ter na nossa conta de luz com uma inovação simples dessa. Eu pergunto para vocês, Canindé, dá para ter escala disso? Dá para ter muitas casas usarem isso? Sim ou não? Dá para a gente colocar em escola isso? Sim ou não? Dá para a gente botar dentro de repartição pública? Cara, isso tem escala. Isso é inovação. Essa aqui é uma outra, também muito famosa, a dona Zilda, de Curitiba. Sabe o que ela inventou? Ela inventou um negócio fundamental para as crianças na última década do século passado, que foi o soro caseiro. Soro caseiro, cara, água, 2 colheres de açúcar, 1 colher de sal, para melhorar a desidratação das crianças que tinham diarreia. Já ganhou vários prêmios no mundo. Dona Zilda foi uma pessoa muito precursora de você criar tecnologias que impactassem muita gente no Brasil. Então, não sei se vocês, mas eu já tomei muito soro caseiro, quando às vezes eu comia uma coisa ruim, uma coisa estragada, passava o dia no banheiro, e o soro caseiro ajuda a melhorar a hidratação das crianças. Gente, inovação ou invenção? Soro caseiro para vocês, é uma inovação ou uma invenção? É uma inovação. Isso é muito importante para a gente.
Aí, essa é a minha provocação, tá? Eu passo pelo Brasil, fiz agora a Campus Party em Manaus, fizemos a Campus Party em São Paulo. Todo lugar que eu passo, eu tenho esse slide. Eu preciso levar um exemplo de vocês. Para que eu esteja em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu estou fazendo doutorado no Rio de Janeiro agora, e eu coloque um slide de Canindé de São Francisco. Fala, gente, e isso é fulano. E esse daqui é a dona Ana. Canindé de São Francisco, e ela inventou isso, e isso tem escala. Então, esse seria um pedido que eu queria fazer para vocês. Vocês me encontrem lá na rede social, e eu queria que vocês me mandassem, daqui a 1 ano, 2 anos, pessoas que revolucionaram o mundo daqui. Então, manda para mim, eu quero colocar isso na minha apresentação. Eu queria contar essa história, ó, sabe fulano? Fulano é de Canindé. E ele revolucionou fazendo isso. A gente tem que aproveitar a plataforma da Campus Party para trazer histórias interessantes, exemplos interessantes. E Canindé tem muito. Então, me façam essa provocação, tá? Me tragam esses exemplos. E aí, se tem problema, problema é bom. Por que problema é bom? Porque a gente pode resolver. Aproveitar agora a virada de ano, ó, gente, não dá mais para meter o shape, ficar malhado para o final do ano. O ano já acabou. Vamos passar o Natal assim com as nossas gordurinhas, a gente tem que se aceitar. Mas dá para pensar 2024. Eu acho que fazer um evento agora é um bom momento para a gente pensar 2024. E se tem problema, a gente pode resolver. Então aproveita que a gente está num evento sobre tecnologia, sobre inspiração, para a gente pensar 2024. O que a gente pode fazer no que vem? Só que aí tem um ditado muito bom. Esse ditado eu gosto, levo para a minha vida, que o dia que a gente planta não é o mesmo dia que a gente colhe. O que a gente está fazendo hoje aqui na Campus Party, com todo mundo, é plantar semente. Quando isso vai mudar, quando isso vai impactar numa coisa, talvez demore 6 meses, demore 1 ano, mas isso é importante. Quem trabalha com lavoura, com roça, sabe, não dá para colher no mesmo dia. A gente está fazendo hoje aqui é plantar uma semente. Esperar que vocês saiam daqui com novas ideias, com novos projetos, querendo fazer algo melhor para a cidade de vocês. Tá bom? Isso é um processo que eu acredito, tá? Quem é professor já viu muito isso. Cara, você começa uma ideia que está uma bagunça. Está uma bagunça. Aí você vai equalizando essa bagunça. Da imersão, você faz disso uma ideia. Da ideia, você pensa num protótipo, num piloto. E do piloto, você desenvolve isso para a inovação. Então, pode ser que hoje a tua ideia esteja em bagunça. Aproveita que a gente está aqui com o workshop de drone, com palestra de inovação, para fazer dessa bagunça algo mais organizado. A gente vai estar aqui o dia todo para conversar com vocês. Eu quero aprender muito com vocês. Já me falaram que tem um chopp de cactos, que tem um chefe. Quero conhecer isso, cara. Preciso conhecer. Isso a gente tem que levar para fora de Sergipe, do Nordeste. Eu quero levar essa história para a região Norte. A gente que está na fronteira com a Venezuela. Então, organizar, tá? Como é que a gente organiza muitas ideias em processos, em protótipos para gerar a inovação que a gente quer? Mas eu não sei se tem gente na equipe. Vocês já viram gente de equipe que é negativa? Fala assim, vamos fazer isso, não vai dar certo. Vamos fazer uma Campus Party em Canindé, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Não, porque vai faltar luz. Não, porque vai... Cara, tem gente na equipe que puxa para baixo. E eu tenho que fazer igual o Bob Esponja. A gente tem que falar, toma, feia, vai dar certo. Energia positiva. Vamos fazer com que dê certo. Esse aqui eu tirei das histórias da minha filha de 8 anos, que adora Bob Esponja. A gente tentar fazer isso como uma experiência positiva. Quando me perguntam o que é tecnologia social, o que é inovação social que gera inovação econômica, eu penso isso, que é o papel
da tecnologia no desenvolvimento humano. Quando você pega o iPhone, você começa a falar de tecnologia, o Tesla, agora os streams, né? Todo mundo aqui tem um Netflix, tem um Disney Plus, tem um Prime Video. Cara, eu estava falando aqui nos bastidores que o meu primeiro emprego, eu tinha 12 anos, foi numa locadora de vídeo. E hoje eu dou aula para adolescente, eu tenho que explicar o que é uma locadora de vídeo, que o adolescente não sabe o que é uma locadora. Isso é repensar a inovação. Os filmes, eles têm um impacto econômico, mas eles também têm um impacto social. A capacidade de você ver um documentário, você se informar, você pode ler um livro online. Então, juntar o econômico com o social, para mim, é repensar a inovação, é pensar o papel da tecnologia no desenvolvimento humano, no desenvolvimento das cidades. Então, essa é uma boa definição que eu tenho sobre inovação. Tem um livro que eu queria recomendar para vocês, chama 10 Types of Innovation, ele já tem em português, mas quem quiser treinar o inglês, estava conversando com o pessoal do Sebrae, eles me falaram que Canindé de São Francisco tem um potencial turístico muito grande, né? Então, assim, o turismo é uma coisa muito forte. Primeira coisa, cara, a gente tem que manjar do inglês. Por quê? Isso amplifica você trazer o italiano, trazer o alemão, trazer o inglês, porque hoje o inglês virou uma língua meio básica para o turismo. Então a gente tem que botar isso na escola. Conversação em inglês, não só a aula do inglês. Mas então eu recomendaria, quem quiser ler a versão em português, já tem. Mas como teste, tenta ler em inglês. Tenta ver o que você consegue ler do livro em inglês. São os 10 tipos de inovação. Então, a minha provocação nesses próximos 20 minutos aqui, peraí. A minha provocação nesses próximos 20 minutos aqui que eu tenho de palestra você tem uma ideia? Você tem uma ideia de um projeto de escola? Você tem uma ideia dentro da sua secretaria? Bora ver aonde encaixa dentro do novo paradigma da inovação. São 10 pilares. Vai encaixar em pelo menos um, gente. Vamos lá. E são divididos em 3 macroáreas: inovações estruturais de configuração, inovação de oferta e inovação de experiência. Tá? São 3 grandes famílias. Em algum deles você vai encaixar. Vamos ver a primeira família. A primeira família é inovação de configuração. O que é? Algum tipo de modelo de lucratividade. Bora falar de modelo de lucratividade. Antigamente, você tinha que alugar o filme, né? Você ia na locadora, jovens. Antes, a gente ia na locadora para alugar o filme. Levava para casa e tinha que rebobinar. Senão, pagava multa. Quando entrou o streaming, não precisa mais disso. O streaming, você não aluga o filme. Você paga a mensalidade para ver todos os filmes que estão lá. Isso é uma inovação de modelo de lucratividade. O outro é de estrutura. Você muda o layout das coisas, isso é uma inovação de estrutura. Inovação em rede. Isso que a gente está fazendo aqui tem um potencial de inovação de rede. Por quê? Não dava para trazer a Campus Party sozinha. Fazer sozinha a Campus Party é muito complexo. Então a gente vai com o Sebrae, a prefeitura, o próprio Instituto Campus Party, e a gente junta. Isso é inovação em rede. Ou inovação de processo, você muda o processo. A segunda família de inovação é inovação de oferta. Às vezes você vai comprar um carro, o carro é igual, mas o desempenho desse é melhor. Por que eu vou comprar o carro X? Porque ele faz mais quilômetros com 1 litro de gasolina. Isso a gente chama de inovação por desempenho. Ou sistemas de produtos. Quem tem um iPhone sabe que a Apple quer que você use o relógio do iPhone. Agora você assina a nuvem da Apple. O que a Apple está fazendo? Ela quer que você fique num sistema de produtos. Aí ela te conquista ali. Não vai longe. A Samsung está fazendo a mesma coisa. A Samsung quer que você tenha o celular da Samsung, o relógio da Samsung, o fone de ouvido da Samsung. Isso é um sistema de produtos. E quando você fecha o ecossistema, você gera uma inovação de sistemas. Agora,
queridinho do momento. O que está na moda hoje é falar de inovação de experiência. Então você tem experiência de serviço, ó a galera do turismo aí, hein? A palestra do Cláudio, o Cláudio vai falar de turismo. Você pode ter inovação de serviço, inovação de canal de atendimento. Você lembra que antigamente tinha que ligar para o local? Hoje em dia é o WhatsApp, cara. Você quer falar com alguém? WhatsApp. Manda o WhatsApp para a pessoa que ela responde. Inovação de marca. Como é que eu crio uma marca para trazer mais valor para as pessoas? Inovação de envolvimento com o cliente. Ou envolvimento com o cidadão. Quando eu vou escolher eu vou almoçar onde? Como agora, a gente vai almoçar onde? A pergunta é, qual é a melhor experiência? Será se tem ar-condicionado? Será se não tem ar-condicionado? Ah, não, mas ali tem uma carne de sol, que o outro não tem carne de sol. Então você envolve o cliente de uma forma que você traga inovação por experiência. Essas são as 3 macro-áreas do que se está falando hoje e no novo estilo de inovação. Para que a gente gera inovação social e econômica? Aqui é para o jovem, tá? Que está saindo da escola, que está querendo fazer uma faculdade, que está tentando fazer um projeto de TCC. Fala, Vinícius, eu não encontro um bom tema de TCC, ou então eu não encontro um bom tema de iniciação científica. Cara, pensa numa coisa que você tenha voz autoral. Um projeto que você fala, cara, esse projeto eu gosto porque tem a minha voz. Pensa numa coisa que te traga uma reputação ou um reconhecimento daquilo. Eu quero fazer esse projeto porque isso vai me dar um reconhecimento. Se eu conseguir fazer, isso vai me trazer um reconhecimento. Pensa numa coisa que dê uma contribuição social para a Canindé de São Francisco. Que tipo de projeto eu posso fazer que gera uma contribuição para a sociedade que a gente tem aqui na cidade? Pensa numa coisa que impacte positivamente a vida das pessoas. Mas, acima de tudo, pensa numa coisa que te traga prazer e realização. É uma coisa que hoje à noite, se você for dormir, bota a cabeça no travesseiro e fala, cara, eu fiz o meu melhor. Eu tenho prazer em fazer isso. Hoje eu descobri que o meu prazer é falar de tecnologia. Não é nem ser professor, eu gosto de falar com pessoas sobre tecnologia, de novas coisas que estão acontecendo e ver o brilho nos olhos das pessoas. E acima de tudo, isso aqui eu peguei no Google, mas eu espero conhecer, tá, gente? Sentimento de você deixar um legado. Fala, cara, eu quero deixar para a próxima geração de Canindé, eu quero deixar para a próxima turma da escola um sentimento de um legado. Eu fiz isso, eu vou morrer e eu vou deixar uma história boa aqui. Esse sentimento de legado, ele é muito positivo. Mas, como professor, eu não poderia sair daqui sem recomendar livro. O brasileiro, ele ainda lê pouco, tá, gente? Então a gente tem que incentivar que os jovens que estão aqui leiam mais, se interessem pela leitura, leiam artigo científico, que é muito importante. Então, eu não poderia sair daqui como professor que sou, sem recomendar livros para vocês, tá? E eu espero que vocês me marquem lá na rede social, que vocês compraram o livro, vocês estão lendo o livro. O pessoal da prefeitura também, para comprar os livros sobre inovação. É bom ter na biblioteca livro de inovação para a juventude. Vamos lá. Começar. O que faz o Brasil, Brasil. Esse é um livro do Roberto da Mata, que explica como é que a sociedade brasileira, a cultura, o brasileiro, sabe o brasileiro do jeitinho brasileiro? De onde é que veio? Explica como é que se construiu essa história do jeitinho brasileiro. O nome do livro é O que faz o Brasil, Brasil. É um livro sobre cultura brasileira e sobre nós, a nossa forma de enxergar, de fazer negócio, nossa forma de estudar. É um livro super interessante. O livro do lado é um livro do Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, que fala sobre invenções brasileiras. É o Manual das Inovanças. É um livro super bacana para professor também,
eu quero botar eu quero botar exemplo na minha aula, mas eu não quero falar do Steve Jobs. Porque eu cansei, cara. Como professor de informática, eu dou 13 anos que eu dou aula de informática. Meu irmão, já cansei de falar do Steve Jobs. Todo ano eu vou falar sobre história da informática e fala do Steve Jobs. Eu quero brasileiro. Eu quero falar exemplos de brasileiros. Então esse é um livro que fala de inovações brasileiras. Foi daí que eu tirei o seu Alfredo, da lâmpada, a dona Terezinha. Então isso é bom para professor também, que está montando aula e quer exemplos de inovações brasileiras, de produtos brasileiros. É um livro super bacana. O outro exemplo, a galera do Sebrae, quem é do Sebrae já ouviu falar desse livro, é a Estratégia do Oceano Azul. É um livro que fala sobre a capacidade de você criar uma coisa que só você tem. Por quê? No oceano, quando tem muito tubarão, começa a faltar comida, porque os tubarões vão comendo, começa a faltar comida. O que acontece? Um tubarão morde o outro. E aí vai sangrando, o mar fica vermelho. A estratégia do Oceano Azul é você criar um ambiente só em você. Oi, tá falhando meu microfone. Tem um outro. Oi. Posso trocar para esse aqui? Oi. Alô. Oi. Obrigado. Vou trocar, tá? Eu tô agora no amarelo. Obrigado. Vou pedir uma coisa para vocês. Tem pessoas aqui que são invisíveis em eventos, sabe? Galera que está na câmera, galera que está na House Mix, galera que está fazendo vídeo. Eu queria pedir uma salva de palmas para a nossa produção da Campus Party. Essa é uma galera invisível, mas que sem ela não tinha Campus Party. Então, obrigado, pessoal da produção, para estar fazendo esse evento para vocês e para a gente também. Mas vamos lá. A estratégia do Oceano Azul é você criar um ambiente que só tenha você. Você está sozinho. E aí, cara, você está de boa na lagoa, como chama minha filha. Isso é um livro muito bom, tá? O outro livro chama Roube como Artista. Alguém já leu esse livro? Roube como Artista é um livro muito importante. Por quê? Ele fala uma coisa que a gente foi proibida de fazer como adulto, que é imitação. A gente foi educado a dizer que imitar é feio. Imitar não pode. Imitar é proibido. Mas adivinha qual é a principal plataforma de aprendizagem de uma criança? Como é que a criança aprende? A criança aprende imitando. Então a gente tem que aprender, cara, imitando também. O adulto, ele tem que saber aonde ele consegue imitar, aonde ele consegue aprender. E esse livro é um livro muito bom, Roube como Artista, que fala sobre o processo de imitação. É um livro bem fininho, tá? Alguém aqui já assistiu um filme da Pixar? Um filme da Disney? Alguém já assistiu Toy Story? Os caras da Pixar fizeram um livro sobre como eles montam equipe. Como é que você monta equipes criativas? Como é que você estimula criatividade no seu trabalho? Criatividade na sua escola? Na visão da Pixar. E eles fizeram esse livro chamado Criatividade S.A. É um livro super bacana, que é uma visão sobre criatividade no sentido corporativo. Equipes, trabalho, desenvolvimento de pessoas. Então, é um livro que eu super recomendo. E o final, que é um livro do Steve Johnson, que chama De Onde Vêm as Boas Ideias. Um pesquisador começou a pensar, cara, será se tem um padrão? As invenções do mundo, as inovações, será se tem um padrão? A invenção do carro, a invenção da eletricidade. Ele começou a estudar se as inovações do mundo têm um padrão. E adivinha, tem um padrão. E ele escreveu um livro para contar de onde vêm as boas ideias. É um excelente livro para começo de ano. Se vocês forem fazer Amigo Invisível, sempre rola os Amigo Invisível, né? Dá esse livro. Um livro para as pessoas pensarem como você pode começar o ano desenvolvendo boas ideias.
Tá? Fica a minha recomendação. Eu não ia conseguir sair do palco sem recomendar livro para vocês, tá bom? Termino minha palestra falando sobre uma técnica de venda chamada overselling. Overselling é um nome gringo, mas é assim, o que você pode fazer a mais? Vocês já foram num local tomar um café, comprar um café e veio uma bolachinha, veio um cookie? Já aconteceu isso? Vocês foram almoçar, a moça levou uma cachaçinha para você? Você fala, cara, eu nem pedi isso. Ela me deu de graça. O nome disso é fazer a mais, overselling. Ou seja, você vai para um local, você paga por aquilo e vem a mais. Você não pediu aquilo. Então, aqui na palestra, vocês me esperaram da palestra. Mas eu quero fazer um overselling com vocês. Eu quero dar a mais. Então, eu construí, deu trabalho, tá, gente? 4 páginas de ferramentas na internet. Ferramenta para juntar PDF, ferramenta para gravar, ferramenta para ler artigo, ferramenta de editoração de imagem. Como é que eu busco uma imagem? Ferramenta de vídeo. Eu queria aquele vídeo para mim. Cara, 4 páginas. 4 páginas. E eu vou dar para vocês de graça. Vai lá no meu Instagram. É só pedir. Vinícius, tem muito professor que fala, Vinícius, e os slides? Slide de vocês, cara. Se quiser slide da apresentação, slide de vocês. Mas eu queria só uma coisa. Qual é a contrapartida? Eu queria que vocês fossem lá no meu Instagram. Tem que seguir, né? Me segue lá, fala, eu vi tua palestra em Canindé e tal, e eu quero que você me conte algo maravilhoso, algo que eu não sei. Por exemplo, Vinícius, o melhor restaurante daqui é tal. Vinícius, lê esse livro eu li, ele é fantástico, livro tal. Vinícius, vê esse filme é maravilhoso, esse filme mudou minha vida, me conta algo maravilhoso. Vai lá no meu Instagram, me segue e me conta no chat, na mensagem, algo que você conecta, que você considera maravilhoso. Aí eu agradeço e mando o link desses slides e o meu kit de ferramentas, 4 páginas de software, sites, que podem ajudar vocês na sala de aula ou no trabalho a partir de 2024. Tá bom? Estou muito feliz, agradeço de coração a energia de vocês e o calor aqui de Canindé. Valeu, gente. Estou à disposição para a gente conversar. Tchau, tchau. Oi. Muito obrigada, Vini, por todo o conteúdo compartilhado. Adoro dicas de livros, porque realmente hoje em dia a gente precisa estar pegando bastante referência para construir inovação, para fortalecer a nossa base.